Bom dia para vocês. Tranquilo. Então tá, vocês vão me avisando se tiver algum problema no áudio ou no modo de apresentação, tá bom? Então nós vamos começar aqui nosso webinar de hoje, né? Vamos falar um pouquinho, durante essa 1 hora, de PSC de processos, né? Como que a gente acompanha a saúde da nossa operação? Através de alguns indicadores, né? Muito frio por aí, gente, estou falando aqui de Curitiba. Sou consultora de processo, né? Meu nome é Karen Pioner, Karen Noble Pioner, né? Trabalho aqui na UAX, né? Empresa de consultoria de estratégia, processos e projetos. Sou formada em processos gerenciais, tenho um MBA de gestão de projetos e sou certificada em gestão de mudanças. Então, vamos falar aí um pouquinho sobre performance de processos, né? Vou pulando aqui um slide, só para dizer que esse webinar está sendo gravado, ok? E daqui, dentro de alguns dias, vocês vão receber por e-mail um link dessa apresentação, tá? Se alguém precisar de um certificado para comprovar horas de que esteve aqui conosco durante 1 hora, fique até o final, responda um questionário e vocês também vão receber aí um certificado. Bem? O nosso webinar aqui. Eu faço uma pergunta para vocês. Qual é o percentual dos seus processos que estão saudáveis hoje? Quantos dos processos de vocês estão saudáveis? Quantos estão tranquilos, estão dentro do esperado, dentro das tuas metas? É uma pergunta aqui para a gente se questionar. Será que a gente sabe reconhecer quais os processos de negócio da nossa empresa? Vocês estão sem áudio, gente? Eu tive um feedback que estava tranquilo, o áudio. Mas estou vendo aqui, gente. Estão ouvindo? Veja se fica melhor assim. Vocês estão ouvindo bem? Está falhando? Tá tranquilo? Para alguns está falhando, para outros estão bem. Agora sim, tá ótimo? Então tá bom, vamos seguindo, tá? Porque eu vi que mais de 1 ou 2 pessoas reclamando que estava com falha no áudio, mas daí eu tirei o fone. Vamos lá. Então, eu já vi aqui gente falando que, ó, já mapeei, mas não consigo saber, não tenho indicadores sobre eles, eu tenho meus processos mapeados, mas eu não consigo saber se eles estão saudáveis. Essa é uma dificuldade que a gente passa aí nas empresas, né? Quando a gente vai, por isso que a gente volta e fala, vamos estruturar então um escritório de processo, mas isso é outro assunto, né? Para outro webinar. Vamos começar do zero aqui na estrutura, porque não basta ter um monte de processo mapeado, né? Mensurados. A gente precisa reconhecer o limite desses processos, as suas instâncias, a gente precisa saber qual é o indicador que me diz se aquele processo está respondendo por aquilo que ele está prometendo, aquilo que ele tem como responsabilidade ou não, né? Está saudável ou não? Vamos seguir adiante. Isso é uma pergunta difícil, tá, gente? É para a gente ficar pensando. O gerenciamento da performance, então, dos processos, ele sempre vai colocar você à frente dos seus concorrentes. Sempre. Se eu reconheço que o meu processo está saudável, isso é um diferencial competitivo que eu tenho. Então, aqui algumas pesquisas de mercado, né, 27% das organizações, elas gerenciam processos através da performance. Olha que número baixo. Apenas 27% consegue fazer toda a gestão da sua organização através dos números que os processos respondem. Né? Então, ele serve aqui para me dar subsídio de tomada de decisões, né? Eu consigo gerenciar através dos números da minha operação. Mas é um número muito baixo, 27%. 42% gostaria de investir mais em sistemas de performance, né? Seja performance aqui da operação, seja performance dos processos ou individual, e quase metade das organizações gostariam de investir mais no sistema de performance, tá? 23% planejam contratar treinamentos voltados à performance de processos nos próximos anos. Então, a gente vê aqui que tem um percentual que já se atentou, 23%, que precisa monitorar
monitorar a performance dos processos, mas reconhece que sozinho não consegue, né? Qual será que é os números ideais? Como é que eu identifico o indicador ideal para aquele processo? Como é que eu identifico o limite dele? Como é que eu monto um BSC de processos? Então, 23% reconheceu aqui que precisam ser capacitados para construir a performance dos processos, né? Construir aí uma arquitetura voltada à performance de processos. Vou dar uma perguntinha aqui bem inicial para eu conhecer vocês. Como é que você entende que deve ser gerenciada a performance da operação de vocês, da organização de vocês? Vamos lá. Liberei a tela de vocês. Vocês acreditam que a operação, ela deve ser monitorada através de indicadores financeiros? Esses são os números ideais. Vocês acreditam que deve ser monitorado através de indicadores de custo dos departamentos, ou da produtividade dos departamentos, ou através de indicadores de efetividade dos processos? Respondam lá, uns 30 segundinhos para a gente ver. Respondam ali, tá, gente? Na ferramenta de vocês. Não precisa responder aqui no campo de perguntas, não. Só porque daí a gente vai extrair aqui um resultado. Vamos lá, mais um pouquinho. E 83% votaram. Vamos aqui fechar. Vejam lá comigo. 1% respondeu que através de indicadores financeiros gerenciou a performance da operação. Bem baixo. 1% diz que através de indicadores de custos. 31% através de indicadores de produtividade, ou seja, vão enxergar os números dos departamentos, né? E 66% através de indicadores relacionados aos processos. Muito bom. Se isso for uma realidade, gente, é o mundo ideal. Vocês conseguem, então, tomar decisões através dos números dos processos, né? Vamos ver se, ao longo desse webinar, se realmente é essa a resposta, vocês continuariam dando essa resposta, né? Se vocês fazem tudo que precisa fazer para poder gerenciar através da efetividade dos processos. O caminho, a gente tem que enxergar os processos acima dos departamentos, né? Acima de outros indicadores. Algumas empresas, né, eu fiz essa pergunta porque a gente sabe que algumas empresas elas acabam gerenciando, né, a performance com indicadores nos departamentos. Então, o que eles fazem? Vamos lá, eu tenho um departamento aqui de atendimento. E eu tenho lá os meus indicadores daquele departamento. O percentual de ligação perdida, tempo... Isso aqui são alguns exemplos, né? Então, eu tenho aqui uma pizzaria, que eu recebo ligação, produzo a minha pizza e entrego, né? Então, eu tenho lá na minha área de atendimento, tem os meus indicadores departamentais, né? Meus indicadores gerenciais. Eu tenho percentual de ligação perdida, tempo médio de atendimento, entre outros. E tomo minhas decisões para saber se está bom, se está ruim aquele departamento. Vou lá para o departamento de produção, a mesma coisa. Qual que é o tempo de produção, o meu índice de qualidade, de consumo de matéria-prima. Vou lá para o meu departamento de entrega, meu tempo de entrega, pizzas entrega em menos de 30 minutos, mais de 30 minutos, enfim, entre outros, né? Entre outros indicadores. Mas o que eu mostrar aqui é que algumas empresas, elas estão olhando para os seus departamentos. E eu acho que essa figura
Quem acompanha os nossos webinars aqui do WhatsApp sempre vê essa figura, e a gente gosta sempre de mostrar, porque isso acaba ilustrando melhor o que a gente quer dizer, né? Então, vamos entender um número. Eu tenho aqui um cliente ou 10 pedidos. Pode ser do mesmo cliente ou pode ser de clientes distintos, ok? Mas vamos dizer aqui que a empresa X fez 10 pedidos distintos para a nossa empresa, tá? Esses pedidos passaram para o departamento 1, e a gente vai lá, o departamento aqui de atendimento, e a gente pergunta lá, vamos tirar os indicadores, como é que vocês estão com relação, como é que está o departamento de atendimento? Tá tudo ok, ó, tudo verdinho, eu estou com 90% de acerto, né? Se eu for olhar a performance dos departamentos, 90% de acerto, só errei em um pedido, lá no pedido 10. Então, eu estou dentro da meta, bati minha meta, estou tranquilo, não preciso arrumar nada. Vou para o departamento 2, né? Departamento 2, como é que você está aí com relação aos teus indicadores? Como é que fechou seu mês? Tranquilíssimo, estou dentro da meta, 90% de acerto. Se essa foi a meta estabelecida, que com 90% fica verdinho, a gente está dentro da meta. Só errei no pedido 9. E assim por diante, departamento 10, ó, tranquilo, 90%, só errei no departamento 10. E a gente começa... Gente, vocês estão me ouvindo? Porque a Cristiane está dizendo aqui que ela perdeu o áudio. Pessoal, tá me ouvindo bem? Volto com o meu fone. Voltou? Beleza. Então, se a gente olhar aqui, a gente está com todos os departamentos, nossos indicadores estão todos dentro da meta, porém, às vezes não está batendo com reclamações que o cliente está fazendo, com o percentual de satisfação do cliente. Algumas coisas não estão se conectando. E quando a gente passa pelas empresas, eu como consultora de processo, monto vários... já fiz várias transformações, estruturei vários escritórios de processo, a gente vê a dificuldade que as empresas têm com seus indicadores, eles acabam sendo indicadores soltos, desconexos, né? E acabam não respondendo, às vezes, o índice de reclamação que os clientes têm, né? Por que que isso acontece? Porque a gente entende que o processo que entrega o produto ou o serviço para o cliente, ele está acima do departamento. Se você for olhar nessas carinhas, se eu for olhar no aspecto de departamento, todos eles estavam com índice de satisfação, 90% de acerto. Mas o cliente aqui, se eu for ver a performance do processo, 100% dos pedidos do cliente tiveram algum erro. Então, se é uma pizzaria, e eu tenho um pedido aqui, uma pizza marguerita, uma pizza doce, um calzone, uma Fanta, uma Coca-Cola, enfim, depende dos pedidos que foram feitos, todos eles chegaram com algum tipo de erro, alguma insatisfação. O departamento errou em um dos pedidos, e se todos erraram em um, o cliente teve, então, 100% de problemas na sua entrega. Por isso que a gente tem uma miopia aqui entre o que o cliente está recebendo quando a gente fala de um processo ponta a ponta, que passa por todos os departamentos, certo? Eu já vou começar aqui a falar de algo que eu vou falar nos próximos slides, que é do processo ponta a ponta. O cliente fez um pedido, passou por vários departamentos e recebeu aqui a sua pizza. Porém, se eu olhar para o processo, que é a junção de todos os subprocessos que passam por esses departamentos, eu tenho 100% de erro. Então, a gente fala que o processo, gente, ele tem que quebrar a parede desses departamentos, né? Quando a gente fala em departamento, a gente está falando de apartar pessoas. Não é isso que a gente quer, né? O cliente, ele não quer saber se a culpa do erro foi da área de atendimento, foi da logística, foi da entrega, foi lá da produção. Ele não quer saber disso. A empresa errou. Por isso que todos são responsáveis por fazer com que aquele processo entregue dentro da sua meta o seu produto, o seu serviço, aquilo que ele se prestou a realizar, né? Então, a gente não pode, a gente tem que ter muito cuidado, que olhar tão somente para os departamentos e os indicadores ali departamentais, ele pode não é a melhor opção, ele pode nos trazer uma miopia de uma realidade quando a gente começar a levar em consideração a experiência que o cliente está tendo com relação aos nossos serviços, né, os nossos produtos, ok? Portanto, se a gente está falando, então, de olhar a saúde da minha operação,
a gente tem que começar estruturando bem a minha operação. Como é que a gente estrutura a minha operação? Através de uma arquitetura de processos, através de uma cadeia de valor. Então, essa aqui, para quem não conhece, essa aqui é uma cadeia de valor, onde eu organizo os meus processos de negócio, eu organizo a minha operação. Então, eu tenho pessoas que estão debaixo de uma estrutura hierárquica. Essas pessoas, elas se organizam em processos para entregar no final, todas as pessoas que trabalham numa organização têm que trabalhar em um processo, né? E esses processos têm que entregar no final um produto ou um serviço para o nosso cliente. Quando a gente coloca em uma página, né? Em uma página, e a partir daqui, dessa arquitetura de processos, a gente pode estar alinhado com o mapa estratégico, né? Para a gente ver se o que a gente está entregando para o cliente, se os nossos processos estão organizados de forma a atingir a nossa estratégia, tá? Mas não é a pauta de hoje também. O que a gente está falando é que a gente, para monitorar, fazer a gestão de processos, monitorar a minha operação, descobrir se ela está saudável ou não, a ponto de tomar decisões na minha empresa através dos meus processos, da minha operação, eu preciso organizar através de uma cadeia de valor. A cadeia de valor, a gente vai simplesmente descobrir quais são os processos que são de gestão, que direcionam o meu processo de negócio, quais são os meus processos, normalmente fica aqui no meio, primários ou processos finalísticos, que são aqueles que realmente vão estar agregando atividades para entregar no final o produto, e embaixo aqui quais são os meus processos de suporte, que vão apoiar esses meus processos primários, né? Então, normalmente a gente tem aqui gestão de estoque, RH, TI, marketing, tudo isso vai melhorar, me dar condições, apoiar e suportar a minha operação, para que ela entregue com mais eficiência, né? Mais rápido, mais automatizado, mais organizado o meu produto para o cliente. Então, normalmente aqui, processos de suporte não interagem com o cliente, interagem com o processo de gestão ou processo primário. Os meus processos de gestão, eu tenho aqui compliance, gestão estratégica, performance, projeto, processo, eles são diretrizes, né? Eles vão me dar o norte, vão controlar o meu processo de negócio. Então, aqui apoia, aqui direciona. E aqui são o meu negócio, a minha operação efetivamente. Então, num exemplo lá da pizzaria, eu acho que até dá para usar essa cadeia de valor. Eu desenvolvo o produto, né, meu cardápio, novos produtos, lanço isso e disponibilizo isso para venda. Uma vez que eu vendi, eu produzo essa pizza, entrego essa pizza e eu faço o atendimento aqui, serviços de pós-venda, tá? Através dessa cadeia de valor, eu consigo ver que esse negócio, essa pizzaria, é uma pizzaria que eu faço venda de balcão ou é uma pizzaria que eu recebo as pessoas na mesa e faço atendimento em loco. Não é uma pizzaria do tipo sadia congelada, porque daí primeiro eu desenvolveria meus produtos, produziria e depois eu faria o meu marketing de venda, né? Entrego, faço o meu marketing de venda, vou entregar lá nos mercados. Então, eu consigo ver, através dessa cadeia de valor, como é o meu negócio, né? Eu desenho o meu negócio. Depois, feito isso, esse plano de fundo, eu preciso, para os processos primários, entender quais são os processos ponta a ponta que eu tenho, onde as pessoas se concentram para trabalhar, né, no meu processo de negócio. Então, neste exemplo, eu tenho aqui que é da ideia ao produto lançado. Eu não tenho eu não vou ficar monitorando aqui um processinho que é criar ideias de pizza, um outro que é criar o lançamento, realizar o lançamento, disponibilizar para venda. Está tudo aqui. Uma vez que eu tive uma ideia de um produto, eu tenho que ir até o final, até lançar, disponibilizar ele lá no cardápio, né? Disponibilizar para venda. Então, é um único processo que é criar novos produtos, que ele vem lá da ideia, desde a ideação, né? Podia vir até que eu vou fazer estudo de viabilidade, verificar se aquele público consome aquele produto. Eu tenho vários processos, várias atividades aqui dentro. Então, desde a ideia até eu deixar ele disponível para ser vendido, ok? Eu tenho um outro grande processo ponta a ponta, que a maioria das empresas tem, principalmente manufatura, que é, uma vez que ele está disponível para venda,
Tá, só voltando aqui, então, da ideia ao produto lançado, ele vai, dos meus grandes processos aqui, ele vai do desenvolvimento de produto até o marketing, ele não extrapola, né? Esse processo aqui, ele não envolve produção, não envolve entrega, ele vai até a disponibilização de vendas. Mas eu tenho um outro que é do pedido à entrega, ou do pedido à cobrança, né? Ou o famoso order to cash, que ele vai desde a disponibilização da venda, então ele, uma vez que eu recebo ligação aqui para realizar um pedido, para atender algum pedido de um cliente na pizzaria, ele não entra aqui na parte de desenvolvimento, ele entra aqui numa campanha, ele entra aqui a partir do momento que eu disponibilizo para venda, seja via um aplicativo, via site ou em loco, né? Então, do meu pedido até a entrega. Se vou até a entrega, eu passo pela produção, passo pela entrega também. E eu estou dizendo que eu tenho um outro processo, que é o meu processo de atendimento, que é da solicitação de alguma dúvida, alguma reclamação, ou seja, vem uma solicitação até o meu atendimento sendo realizado, que pode ser pós-venda ou pode ser durante a produção. Alguém liga pedindo para fazer uma alteração, uma customização na minha pizza, pedindo um refrigerante a mais, enfim, ou fazendo um cancelamento, né? Então aqui eu vou ter um processo eventual, que a qualquer momento pode ter um cancelamento, ou eu vou receber um atendimento aqui durante a entrega, ou depois da entrega eu ainda continuo recebendo solicitações, que é um elogio, que é uma reclamação, o meu pós-venda. Então, neste exemplo, eu tenho 3 grandes processos ponta a ponta, tá? E cada um deles, eu preciso monitorar se eles estão executando, operacionalizando conforme devia. Será que eles estão entregando o resultado que deveria? Eu não quero ver se o marketing aqui está bom, não quero ver se a produção está boa, não quero ver se a minha entrega está boa. Eu quero saber se uma vez que o meu cliente liga para mim e faz um pedido, independente pelos departamentos que ele passou, ele tem que receber aquela pizza quentinha, com qualidade, no prazo que eu estipulei. Será que o meu índice do pedido à entrega está bom? É esse o indicador que eu tenho que monitorar. Como é que está a saúde desses processos ponta a pontas aqui, né? E eu vou enfatizar esses processos, vou falar um pouquinho mais sobre esses processos aqui, lembrando que quando eu falo de processo de apoio, dentro de RH, eu não tenho um único processo ponta a ponta, então eu vou abrir um cardápio de processos também, né? Se eu clicasse, se tivesse um hiperlink, eu clicasse aqui em recursos humanos, eu ia ter o processo de treinamento, processo de contratação, processo enfim, agora já não lembro todos os processos de RH aqui, né? Desligamento, mas podia estar junto com contratação, os de infraestrutura, ou de compras, né? Que, enfim, existem vários outros processos de suporte. E eu precisaria, então, para cada um deles também monitorar os meus indicadores. Quando eu falo de ponta a ponta, as pessoas têm que se reconhecer. Eu falei que ele passa por alguns departamentos, certo? Então, lá, aquele exemplo, se eu abrir um pouquinho mais, aquele do pedido à cobrança ou do pedido à entrega, eu sei que existem, ele vai passar pela área do atendimento e existe alguns subprocessos, como o processo receber ligações, registrar o atendimento. Uma vez que eu registrei e passei a comanda lá para a produção, eu vou preparar a pizza, assar a pizza, passei lá para entrega, ele vai embalar o pedido, entregar o pedido, efetuar a minha cobrança. Então, eu tenho vários subprocessos. As pessoas normalmente têm dificuldade de se enxergar aqui, né, no ponta a ponta. Deixa eu ver, não voltou a tela. Aqui. Eles têm dificuldade de se enxergar aqui, mas aonde eu estou, né? Eu só estou vendo aqui o nome do pedido e entrega. Ele vai se enxergar quando eu abrir aquele ponta a ponta, né? E ele vai ver que ele faz parte ou lá do atendimento e do subprocesso receber ligações, sou lá a moça que atende os pedidos. Então, um processo ponta a ponta é aquele que atravessa as paredes do departamento para entregar valor para o cliente, né? Seja um produto, seja um serviço. Vamos bater nisso. Uma vez que eu organizei a minha operação, defini os meus processos ponta a ponta, então a gente consegue colocar vários indicadores para a gente reconhecer se ele está entregando, está saudável ou não, entregando aquilo que espera. Vou liberar aqui uma próxima pergunta para vocês. Só um minutinho.
Gente, está tudo tranquilo até agora. Vamos lá. A sua empresa, ela possui uma arquitetura de processos? Vocês, de alguma forma, vocês conseguiram organizar essa estrutura de vocês da operação, seja via cadeia de valor ou alguma outra forma do portfólio de processo, mas vocês conseguiram montar uma arquitetura? Então, respondam aí. Número 1, não temos nenhuma arquitetura formalizada, tem só processos soltos, né? Não temos, mas pretendemos ter. Sim, mas não utilizamos cadeia de valor, e sim, temos a partir de uma cadeia de valor. Eu consigo pendurar todos, definir o meu portfólio de processos, e cada vez que eu faço mapeamento, eu consigo pendurar exatamente debaixo de qual ponto a ponto que ele está, todo mundo se reconhece. Respondam lá, por favor. Que já responderam, gente, muito frio por aí, de onde que vocês estão falando, querem interagir um pouquinho, enquanto o pessoal responde, só 60% responderam, votaram até agora. Tá frio aí em São Paulo? Eu tô falando de Curitiba, tá 9 graus agora, gente, mas para mim a sensação térmica tá mais frio. Não, tá 17 graus agora, mas eu sinto uns 9. Maravilha, hein, Thiago? Pernambuco? Thiago tá fazendo inveja para nós lá. Tá lá em Pernambuco, nada de frio, calor, e nós aqui do sul, Jaraguá do Sul, São Paulo, tudo aqui abaixo de 17 graus. Aracaju, 26 graus, Foz do Iguaçu, 24, que delícia. Nem precisa mandar mais, porque, gente, já fez inveja aqui. Bauru tá quente também. Ontem estava muito frio. Vamos lá, 80% de votos, já dá para a gente fechar. Brasília, 70 graus. Tá pegando fogo as coisas por aí, hein, Alexandre? Isso aí, legal. Vamos lá. O que vocês responderam? 9% não tem ainda uma estrutura organizada de arquitetura de processos. Né? Então, fica um pouquinho difícil aí se entender, né, a saúde aí da operação se a gente não começa de uma forma mais organizada. 33% não temos, mas pretendemos ter. Isso aí. Se organizem, vocês vão ver que a empresa inteira vai, e divulguem, né, gente, a arquitetura. Muito importante. Não basta construir uma cadeia de valor e esconder debaixo do braço, deixar isso dentro da sala da diretoria. Divulguem, criem essa cultura. Quando vocês forem assistir outro webinar de cadeia de valor ou de escritório de processos, que é uma das fases, ela tem que divulgar, tem que criar cultura de processo, porque toda organização tem que entender como é que o negócio é estruturado e tem que enxergar com o mesmo óculos, né? Tem que enxergar com o mesmo óculos. 30% falaram que sim, mas não utilizam a cadeia de valor, e 29% diz que sim, a partir de uma cadeia de valor. Vocês acham, gente, que faz diferença? Faz diferença para a organização ter uma cadeia de valor? Vocês acham? Ela é bem divulgada? Todo mundo consegue ler a cadeia de valor e entender como é que é o negócio da organização, como que ela está estruturada, como que ela entrega valor? As pessoas se reconhecem aí nos processos? Vocês já fizeram essas perguntas? Quem não fez e está estruturado de uma forma diferente de cadeia de valor, escreve aí para a gente, que eu vou falando aqui no meio do webinar, como é que vocês estruturam a arquitetura de processo de vocês, bom? Mas a gente vê aí que é uma minoria que não tem, né? Só 9%. A grande maioria, quase 60%, tem estruturado a sua operação, seja via cadeia de valor ou não, né? Mas isso é muito bom. Vocês estão aí, então um time aqui muito organizado nesse webinar, tá? Normalmente não é assim. Normalmente não é assim. Vamos lá, vamos voltar.
Então, quando a gente organiza, então, a nossa cadeia de valor, né? Deixa a colinha aqui embaixo. Ó. Organizamos a nossa operação, né? Vamos começar agora a falar de gestão de processos. A gente criou a nossa arquitetura, definimos os nossos ponta a ponta, sendo que o ponta a ponta é um conjunto de subprocessos que pode ou não passar por vários departamentos. A gente começa a falar, então, que cada um desses processos, eles têm que ter um sistema de performance. Cada processo não pode ter os seus indicadores isolados do departamento. Mas a gente fala aqui de sistema, de um modo de relação causal de indicadores. A gente vai dizer assim, preciso ter um indicador, um só, que a gente chama de resultante, ou para quem conhece aí de KPIs ou de BSC, a gente fala de outcome, né? Esse indicador resultante, ele é o único indicador que eu preciso saber. Se ele tiver verdinho, eu não preciso nem saber como é que tá as caixinhas lá dentro do processo, gente. Eu vou saber que ele está cumprindo a meta dele. Então, se eu digo que um processo X de disponibilização de novos produtos, do produto ainda lançado, a minha meta ali são 50 novos produtos por mês, 50 novos produtos por mês, eu vou colocar a meta aqui, 50 novos produtos. E aí eu vou dizer que se ele tiver maior que 50, ele superou a expectativa, ele vai ficar azul, já não é nem verde mais. De menor que 50, 45 é aceitável, ele fica amarelinho, e abaixo de 45 ele é vermelho, porque eu tenho uma meta. Né? Eu olhei lá meu objetivo estratégico, sempre relacionando a minha cadeia de valor, os meus processos e as minhas metas com a minha estratégia, e eu sei que eu preciso ter X novos produtos, né? Criação de novos produtos. Então, eu vou colocar que o indicador do meu ponta a ponta, que é da ideia ao produto lançado, é 50, a quantidade de produtos lançados no mês, e a meta é 50 novos produtos. Se ele tiver verdinho, eu não preciso nem saber a forma que as pessoas estão executando, porque eu estou entregando aquilo que aquele processo se propõe. Então, nós vamos passando ali, ó, vamos construindo indicadores. A ideia, quando a gente fala de sistema de performance, passo pela primeira etapa lá do atendimento. O atendimento, ele tem lá percentual de ligações, número de ligações que eu recebi, número de ligações que eu perdi, ligações que converteu em vendas, né? Conversão, percentual de conversão de vendas. Depois eu vou lá para a produção, então é meu tempo de produção. Eu vou lá para o meu processo de entrega, eu vou ter aí o meu tempo de entrega, ou pizzas entregas em menos de canceladas, entrega em menos de 30 minutos, enfim, isso depende do meu plano, né? Se eu disser que para mim é importante que as pizzas sejam entregues até 30 minutos, porque se ele receber acima de 30 minutos, não paga. Então, é um indicador que eu preciso monitorar depois, porque ele vai impactar o meu indicador de faturamento, lucratividade, né? Todos esses indicadores, eles vão responder ao meu indicador principal aqui. Então, vamos ver se a gente tiver aqui um outro exemplo, né? O que é, eu vou deixar uma pergunta, o que é um processo saudável? Né? A gente tem o costume, pega o Visage, o Visio ou qualquer outra aí, ferramenta de desenho, e a gente desenha bem bonitinho, abre bem os nossos processos. Né? Eu recebo, o cliente realiza o contato com a pizzaria, eu recebo atendimento, eu faço registro no sistema, repasso a comanda lá para a área de produção e vou desenhando assim o meu processo. Né? Como é que eu consigo olhar para aquele fluxograma, olhar para o meu Visage e saber se aquele processo está saudável ou não? Como é que eu faço para ele ter vida, para ele conseguir demonstrar o que está acontecendo na realidade e não só olhar um fluxo pregado na parede? A gente falou, então, do sistema, a gente chama aqui de batatinha isso, né? Esses montes de bolinhas, eles têm que estar relacionados. Então, e se a gente está vendo que tem um fluxo lá atrás, gente, desenhado, uma marca d'água? E se a gente começar, então, a olhar, parar de olhar as caixinhas e olhar os indicadores, pegar assim, olha, dessa atividade com essa e com essa, o que é importante para mim é a quantidade de ligação recebida. Essa outra atividade com essa é o tempo de produção. Se eu começar, então, desenho o meu fluxo para entender
o meu processo, levanto os meus gaps, as minhas dores, eu construo um novo processo otimizado, tiro tudo aquilo que é atividade de controle, deixo só atividades que agregam, faço toda o meu to-be, né, minha otimização de processos, e a partir daí, só uso o desenho, gente, só uso ali a modelagem para conseguir levantar os gaps, levantar os problemas. É uma das ferramentas que a gente tem para transformar processos, né? Eu nem preciso obrigatoriamente passar por isso. Depois que eu fiz esse meu novo desenho, joga um sistema de indicadores em cima e começa a monitorar o teu processo a partir de um sistema de relação causal, indicadores relacionados, ok? Quando eu falo de indicadores relacionados, eu estou dizendo, esse indicador aqui resultante, ele tem uma meta. Porém, se ele ficar vermelhinho, eu tenho que descobrir qual é o indicador relacionado, os drivers, que está puxando a minha operação para baixo, meu resultado para baixo. Então, se eu descobrir que esse indicador resultante, quem está prejudicando aquele número é o percentual de ligação perdida, eu não preciso repassar pelo processo inteiro, eu não preciso, eu já sei aonde está o meu problema. É esse indicador que está vermelho e que está impactando esse outro driver que está impactando o meu resultante. Lembrando que meu indicador resultante, ele é visão de retrovisor. Eu sempre falo isso. Ele já é fim de mês, já foi, eu não tenho mais ação sobre ele naquele mês. O resultado é aquele. Indicadores intermediários, eu consigo agir. Normalmente, a gente tem ferramentas de BI, né? Deixa um Power BI ali, a gente fica monitorando online. Nós temos sempre donos do processo. O dono do processo, ele vai responder por esse indicador resultante. Então, eu vou chegar lá num comitê, vai ter cada um dos donos, cada processo vai ter o seu sistema de performance, então, cada sistema de performance tem um resultante. Vamos para uma reunião de performance, então, vamos lá na frente da diretoria, vamos levar cada um dos donos desse indicador e dizer por que que você deixou amarelar isso? Por que que você deixou ficar vermelho? Por que que você não agiu em cima dos drivers durante que ele foi apontando que ele não ia chegar? Se eu estou falando que para eu ter X vendas, converter minhas propostas no mês, eu preciso ter 500 visitas. Se eu já estou lá, gente, já cumpri 70%, já passou 70% dos meus dias úteis e eu só fiz 20 visitas, tudo me indica que eu não vou conseguir ter as minhas propostas, a minha quantidade de propostas suficiente para converter em venda, a não ser que eu tenha muita sorte, né? Mas eu tenho que agir aqui, no pessoal que está fazendo visita, no pessoal que está criando as agendas, né? Eu preciso ver os valores que eles estão colocando nas propostas, eu tenho que ter uma ação. Então, por mais que passe por vários departamentos, lembra que eu disse que a gente tem que olhar o ponta a ponta, que ele está acima dos departamentos? Aquele ponta a ponta, a gente dá um dono, e esse dono responde por esse indicador no final do mês, mesmo que ele compartilhe outros donos para esses intermediários. Então, eu, Karen, sou dona do indicador do processo do pedido à entrega, mesmo que eu tenha outros papéis, tá? Mesmo que eu seja uma gerente de um dos departamentos. Mas eu também vou responder pelo todo, né? Se o cliente recebeu ou não recebeu o meu produto, se eu entreguei a meta, se ele entregou com nível de satisfação. Só que eu posso compartilhar esses intermediários e dizer assim, olha, Carol, você que é da área de atendimento, você vai responder por esse indicador, tá? Quando eu começar a ver isso aqui, você vai ter que ficar com esse indicador em dia durante o mês inteiro e eu vou lá dar uma olhada e eu vou conversar com você, porque você é responsável pelo indicador. Joãozinho, você é pelo da entrega, fulano. Então, eu compartilho para que todo mundo consiga entender que nós somos só que o processo passa pelo nosso departamento, mas todos nós somos responsáveis por aquele processo ponta a ponta. A gente não pode dizer assim, olha, o meu foi tranquilo, passei lá para outra área e não quero nem saber o que aconteceu daí por diante. Isso aí é uma baita de uma covardia, ok? Todo mundo, todos os departamentos e subprocessos que compõem aquele ponta a ponta são responsáveis pelo resultado, ok? Então, aqui um exemplo.
Se eu tenho aqui, ó, margem de contribuição, esse é o indicador que eu disse que eu conseguiria olhar, que a diretoria conseguiria olhar e saberia que está saudável aquele meu processo do pedido à entrega. Porém, ele ficou laranjado, está amarelo aqui, né? Laranjado, ele não está verdinho. Onde está o meu problema? Ele está com problema no meu tempo de entrega? Não está, então eu não preciso ficar lá olhando, mexendo com os processos de entrega. Quando eu olho esse indicador, já é um indício que tem problema ali dentro, que ele não está verde. Então, eu descubro que eu tenho que ter uma ação corretiva sobre o meu percentual de ligações perdidas. Eu estou com alto número de ligações perdidas. Por que será? Aí você vai descobrir que uma linha está com problema, só está com uma linha funcionando, uma atendente saiu de licença maternidade, a pessoa não está dando conta. E vocês vão criando, o escritório de processos ele tem essa responsabilidade de criar essas cerimônias de performance, chamar os donos dos processos e pedir para ele um plano de ação, né? Ora, um quick win, uma coisa muito rápida da gente resolver, às vezes precisa vir até projetos. E quando um dono desse margem de contribuição, ele começa a ser muito cobrado, ele mesmo começa a gerar demandas de processo. Ele mesmo é o fomentador de melhorias. Ele vai dizer, olha, se eu não tiver um projeto X, se eu não tiver um RP, não vou conseguir bater essa meta. Então, eles vão começar a pedir para a área de processos, para o BPMO, pedir melhorias de processo para ele conseguir manter a meta dele e apanhar menos, né? E eu preciso entregar para ele um sistema desse, para que ele saiba exatamente como monitorar o processo dele. Então, a gente fala da importância de ter um sistema de relação causal. Identifique qual é o indicador que vai responder pela saúde do teu processo, monte um sistema de relação causal e comece a monitorar isso. Aí você vai saber se a sua operação está saudável ou não. Tá? Monitora esse sistema de performance em cima de um processo ponta a ponta. Aqui eu trouxe um outro exemplo, tá? Eu tenho aqui um resultante de lucratividade. Essa lucratividade, ele é impactado, né, pelo meu... Vamos ver. Se aumentar o meu número de clientes que eu atendo, aumenta a minha pizza vendida? Aumenta, né? Então, ele está relacionado aqui. Aqui eu vou dar um exemplo de como que a gente faz esse diagrama causal, né? Como que a gente relaciona esses indicadores. Número de clientes, se aumentar, impacta a minha pizza vendida. Se eu aumentar o número de pizzas vendidas, ele impacta o meu indicador de faturamento? Impacta. Então, ele tem que estar amarrado. Ou seja, se um dia o meu faturamento ele baixar, ele tiver vermelhinho, com certeza ele foi prejudicado ou pela quantidade de pizza vendida que ficou vermelho, ou pelo percentual de entregas de pizzas em 30 minutos. Lembra que eu falei que a pizzaria do Zé, que é um exemplo aqui, se passar de 30 minutos, ele não cobra. Portanto, quanto menor o índice de entregas em 30 minutos, maior vai ser o impacto sobre o meu faturamento, porque eu vou ter que entregar pizzas de graça, né? O meu custo sobre o faturamento, ele impacta a minha lucratividade? Claro que ele impacta, porque quanto maior eu tiver aqui, ó, mais percentual de conformidade que eu tiver no preparo, menos custo eu tenho, né? Percentual de conformidade na entrega impacta sobre o meu custo. Então, e tudo isso impacta sobre a minha lucratividade. Então, imagina que eu vou lá, faço uma inspeção na minha pizza, ela não está conforme, a qualidade não está certa, ela foi rejeitada, eu tive que voltar, botar mais queijo, mais presunto, ou refazer, eu já tinha feito uma pizza de calabresa e era de pepperoni, eu tenho que mudar os meus ingredientes, aumentou o meu custo, e isso impacta na minha lucratividade. Então, gente, quando a gente escolhe o resultante, a gente tem que entender como que os demais indicadores estão relacionados entre si. Ok? Faz sentido isso para vocês, gente? O que vocês acham? Fez sentido? Vocês trabalham aí com o sistema de relação causal? Vocês pararam de interagir comigo? Interagiram ali no calor. Total sentido, né, gente? Então, quando a gente fala, não podemos olhar os indicadores desconexos. A gente tem que olhar, amarrar, e aí sim a gente vai saber conseguir tomar decisões
e tomar decisões mais rápido, porque a gente vai saber exatamente aonde está o nosso problema. Quando a gente, ó, de novo eu vou falar, né, como consultora de processo, quando a gente está fazendo transformação de processos, quando a gente começa com a arquitetura de processos de um BSC, as empresas falam assim, poxa, mas agora, até eu mapear a empresa inteira, a gente não tem nada. Qual que é uma boa alternativa? A gente tem algumas, né? Botar lá 15 pessoas trabalhando e mapeando rápido a empresa inteira e em 3 meses a gente ter tudo mapeado, botar os indicadores, ou a gente faz o inverso. Vamos entender bem, de forma bem high level como que são esses ponta-pontas, vamos jogar aqui um mapeamento de indicadores, vamos fazer um BSC de processos e vamos começar a monitorar onde que começa a ficar vermelho. Aonde tiver vermelho, a gente ataca e aí sim usa o mapeamento como uma ferramenta para descobrir onde estão os gargalos. É uma outra estratégia. Bom, então, a gente, como consultores aqui, a gente sempre vai fazer uma análise da situação da empresa. A gente consegue já botar um BSC e monitorar e mapear, montar um squad e achar a solução para aquele problema, né? Onde está apontando vermelho. Claro, gente, que até a gente chegar nos números ideais aqui, a gente precisa de um tempo de maturação para a gente tem que ir calibrando esses indicadores. Eu digo que o mais difícil não é montar a relação causal dos indicadores, é descobrir qual é o indicador que responde mesmo à saúde da operação, que eu não preciso nem olhar o que está acontecendo lá dentro. É lucratividade? É percentual de satisfação? É faturamento? Qual é o indicador, né? E uma vez descobrindo o indicador, qual é a meta que eu coloco lá dentro? E isso é difícil, então a gente vai calibrando, vai uns meses aí para a gente ir respondendo, olha, isso aqui eu não consigo alcançar essa meta, ou está muito frouxo, né? A gente não tem objetivo estratégico, planejamento estratégico, a gente não sabe para onde a gente quer ir, a gente não sabe qual é o número ideal. Começa colocando algum, né? E pega uns históricos, coloquem aí, monitorem os históricos e achem um número ideal, e aí vocês vão calibrando daí para frente. Bom, esse aqui, ó, de peso, olha que legal, só que esse de peso aqui, as cores, eles não estão relacionados, né? Porque aqui tá verdinho, aqui tá azulzinho, e aqui tá vermelho, aqui deveria não tá tão legal aí. Mas, enfim, só para a gente ver como é que a gente amarra, né? Eu preciso ter aqui um indicador resultante de peso, e meu indicador de peso, ele é totalmente relacionado ao meu saldo calórico. Meu saldo calórico é totalmente relacionado à minha ingestão de caloria e o que eu gasto de caloria, né? E agora, para eu saber se o meu indicador de ingestão de caloria, da onde ele vem, né? Ele é alimentado por quem? Pela frequência aqui de alimentos regulares com a frequência de chutada no balde. Então, a minha alimentação correta e a minha alimentação incorreta, né? Os meus chutes de balde, isso é aquilo que eu ingiro. E meu gasto calórico, ele vem de atividades físicas e do meu próprio metabolismo, que não tem que fazer, né? Eu não tenho outras coisas para fazer aí para impactar o meu gasto calórico. Meu gasto calórico através de atividade, ele é totalmente impactado pelas atividades que eu faço no dia a dia, seja hora de caminhada, hora de futebol ou de outras atividades físicas. Então, se está aumentando o meu peso, com certeza aumentou meu saldo calórico. Se aumentou o saldo calórico, ou é porque eu deixei de gastar, ou é porque eu estou com problema na minha ingestão calórica, eu estou chutando balde demais. Se não vem dali, da minha ingestão, está vindo do meu gasto calórico, pode ser que eu estou tendo um problema com o meu índice metabólico, ou porque eu estou deixando das minhas horinhas de futebol, as minhas horas de caminhadas aí, abrir mão delas. Isso começou a aumentar o meu gasto calórico em atividades físicas, que aumentou o meu indicador de gasto calórico, que impactou no meu indicador de saldo calórico e aumentou o meu indicador de peso. Tá vendo? A gente consegue rastrear de uma forma muito rápida aonde que está o problema, ok? Deixa eu responder aqui. Sim, Andréia, o PPT ele vai ser disponibilizado, tá? Daqui uns dias vocês vão receber um link sobre esse material, tá? Vocês podem repassar. Vai ser o link dessa apresentação, tá? Então, vocês, não sei se você já está saindo, não sei se você vai ficar até o final, mas sim, vocês vão receber por e-mail, tá? Quando ele estiver disponível nessa mesma plataforma. Gente, última pergunta. Última perguntinha aqui, a gente já está aqui na reta final.
É um webinar bem rápido, a gente tem que ir até meio-dia. Estamos chegando no finalmente. Respondam lá para mim. Você acredita que a aplicação de um sistema de performance na sua empresa alavancaria o desempenho dos processos de negócio? O que vocês acham? Depois dessa breve explanação. Pouco provável, acredito que sim, mas não tenho a cultura do ponta a ponta, né? Lembrando que a gente falou lá do ponta a ponta, montamos um sistema de relação causal para refletir todo aquele ponta a ponta e definimos um indicador para dizer se aquele ponta a ponta está bom ou não. Acredito que sim, né? Opção número 3, mas não tenho certeza quanto aos resultados, ou com certeza sim, e acredito que traria grandes resultados. Respondam lá para mim. Vamos lá, gente. Volta para a gente dar continuidade. Pessoal, meu nome é Karen Pioner nas redes sociais. Olha, gente, peguem outro webinar, o último webinar que eu fiz. Aí, Vinícius, essa câmera aqui, eu tô com a internet não tá muito boa, então não liguei a câmera hoje, mas outros webinars vocês vão me ver. Vamos lá, fechamos aqui em 70%. Andréia, que bom que você está amando, fico feliz. Você vai ficar até o final com a gente. Então, vamos ver o resultado. Você acredita que a aplicação de um sistema de performance da sua empresa alavancaria o desempenho dos processos de negócio? 0% diz que pouco provável. Isso mesmo, né, gente? Não tem como ele não gerar algum efeito, né? Não mostrar, não alavancar, não aumentar a performance, né? 31% diz que acredita que sim, mas não tem essa cultura do ponta a ponta. Já vi gente dizendo ali que tem essa dificuldade, né, de entender como é que eu defino ponta a ponta. Então, comece sempre lá pela arquitetura, monta primeiro a sua cadeia de valor, entenda como é que o negócio ele está desenhado e depois você vai definindo ali quais são as instâncias daquele processo, né? Quais são os processos que a empresa realiza e acha ali, uma vez que eu faço um pedido, eu tenho que ir até a entrega. Então, esse é o limite de um ponta a ponta. Uma vez que eu tenho uma ideia de um produto, eu tenho que ir até o lançamento dele, independente se eu passo por marketing, se eu passo pela área lá de projetos, pelas áreas que eu estou passando. Então, definam até onde aquele processo tem que responder, né, para entregar a sua parte. O que mais? 13% diz que acredita que sim, mas não tem muita certeza quanto aos resultados, e a grande maioria, 56%, diz que com certeza sim, e traria grandes resultados. Show de bola, e isso mesmo, a gente entende aqui, como consultor na UAX, que a gente aumenta muito a performance, olhando, né, para um sistema de performance, né, olhando para aqueles indicadores. E a gente tem uma resposta mais rápida, a gente vai saber exatamente onde está com o problema, e aí sim a gente trata e responde num tempo mais rápido nesse mundo de agilidade organizacional, né? Preciso mapear de volta o processo inteiro, não preciso ficar lá olhando para todas as caixinhas, eu consigo exatamente ir no meu ponto e cobrar daqueles donos, né? Que a gente falou dos indicadores drivers e dos resultantes, a gente tem cerimônias, comitês, onde a gente pode cobrar e ter pessoas que são responsáveis por cada um daqueles indicadores.
Vamos chegando ao final aqui, então. Vamos fazer um resumo. Então, para enxergar a performance, a gente fala que a gente precisa organizar, então, a nossa operação, definir os nossos ponta-pontas, colocar um resultante para cada um dos ponta-pontas, desenhar o nosso sistema de dos drivers que vão impactar nesse indicador resultante, ou seja, esse indicador aqui, de margem de contribuição, ele é uma composição de N ou de resultado de N outros indicadores, certo? Que é o meu sistema de relação causal. Porém, a união de cada um desses indicadores resultantes, né, um por processo, vai me dar o BSC de processos. E é isso que eu preciso monitorar. Então, vamos lá. Eu preciso ficar olhando, gente, eu tenho aqui lucratividade, faturamento, né? Eu tenho um indicador resultante de cada processo. Eu preciso parar, eu como escritório de processo, analista de processo, se eu quero trabalhar com mais efetividade, eu preciso parar e olhar esse indicador aqui de faturamento, que está verdinho? Não, né? Não seria melhor eu parar e gastar o meu tempo e priorizar aqueles que estão amarelo ou que estão vermelho? Então, esses aqui estão tudo dentro da minha meta. Não, está vindo há tempos na meta. Esse aqui está vindo tempo cumprindo a meta. Eu posso, de repente, até aumentar um pouco a meta desse pessoal aqui. Né? Já está bem calibrada, está bem ajustada, eu posso tomar algumas decisões. Esses aqui que estavam vermelho há tempos, possivelmente ele passou aí por uma melhoria de processo. Ó. Esse aqui também está recuperando. Né? Esse aqui estava muito crítico, está começando a melhorar. Esse aqui estava bem crítico, fizeram aí uma transformação de processo, pelo visto, porque ele saiu de amarelinho do crítico, ele foi para um alerta e começou a bater a meta e começou a superar a meta. Olha aqui, já está em 37. Então, é muito legal, é índice de novos produtos, a quantidade de novos produtos que foi disponibilizados. A gente consegue, através, então, deste BSC de processos, entender como é que está a saúde da nossa operação. Certo, gente? Chego aqui, então, no final com vocês. Isso era o que eu queria passar. Eu queria chegar aqui no monitoramento, reconhecer a saúde da tua operação através de um BSC de processos. E para você ter um BSC de processos, só recapitulando, você precisa ter indicadores resultantes. Você só vai abrir esse indicador resultante quando ele tiver vermelhinho ou amarelinho. Quando você abrir, você vai enxergar aquele sistema de relação causal que você amarrou todos os indicadores. Para isso, você definiu um processo ponta a ponta, não está mais olhando para o departamento, está olhando acima dos departamentos, um processo que corre acima dos departamentos, quebrando, né, aquelas fronteiras e entregando algo para o cliente, para a gente parar de ter essa miopia, né, de ter um monte de indicadores soltos, desconexos, ora batendo, cumprindo as suas metas, mas quando a gente vai ver, o cliente não está satisfeito, meu NPS não está bom, meu indicador de percentual de satisfação não está legal, e às vezes não condiz com aqueles indicadores que eu estou monitorando. Então, vamos enxergar e começar a monitorar o processo ponta a ponta, ok? É isso que eu queria deixar para vocês. A última frasezinha, falta de visibilidade da performance do negócio traz miopias perigosas para o nosso negócio. Certo? Então, vamos tirar aí o que está nebuloso e começar a tomar decisões, a fazer a gestão por processo, gestão através dos processos e, uma vez que isso tudo esteja muito bem calibrado, tomar decisões importantes, tomar decisões estratégicas, conseguir olhar para esse BSC de processos e conseguir ajudar, inclusive, a estratégia na tomada de decisão. Ok? Eu quero agradecer a vocês por terem estado aqui comigo, das 11 ao meio-dia. Quero saber se vocês têm alguma pergunta relacionada ao nosso tema de hoje. Vamos lá. Ah, o Alexandre está falando que eu estou de pijama, por isso que eu não liguei a câmera. Não é isso, não. Não estou de pijama. Como faço numa empresa tradicional, atribuir a figura do dono e colocar ele como um responsável, né? Vamos lá, gente. Eu falei aqui bem rapidamente sobre dono de indicadores, né? Não parei sobre esse tema. Quando vocês podem
ouvir mais sobre isso quando a gente for falar de outros webinars de cadeia de valor. Mas, numa empresa muito familiar, numa estrutura de média, né, uma média empresa, uma estrutura familiar, é muito difícil a gente conseguir colocar um dono de processo. Para isso, gente, a gente precisa vir top-down, lá em cima. Se a gente não começar com acesso ao poder, se a gente não começar com a diretoria comprando isso, a gente precisa definir, que a diretoria compre essa ideia, que a gente defina um dono, mesmo que ele seja um gerente de uma área, não podemos confundir esses papéis, porque empresas com essas estruturas muito departamentais, a gente tem essa concorrência, né, de coordenadores, de gerências de áreas. Poxa, mas um gerente vai mandar vai mandar no meu processo, eu que mando aqui, o que ele vai... Não é isso, né? Quando a gente começa a entender, a gente cria uma estrutura de processos, normalmente a gente começa lá com um escritório de processos, a gente define essa arquitetura, a diretoria compra essa ideia, a gente define os donos desses processos, estabelece os papéis e as responsabilidades e começa a estabelecer cerimônias de acompanhamento. Né? Lembra que eu falei para vocês? Esses indicadores, quem vai responder são os donos, através de cerimônias ou de comitês bem estabelecidos, onde eles vão responder direto para a diretoria. Então, o escritório de processo tem esse papel de levar esses donos à frente da diretoria para responder por que ele deixou aqueles indicadores baixarem a sua performance ou não. Assim a gente vai conseguindo criar uma cultura de processos dentro da empresa, tá? Mantendo essas cerimônias bem estabelecidas, mensalmente, esses donos vão responder, e aí sim, com a recorrência dessas cerimônias, eles sendo cobrados, todo mundo vai entendendo o papel e vai criando esse aculturamento. Tá bom? Muito obrigada, gente. Obrigada pelos elogios. Obrigada por vocês terem ficado aqui comigo até o final. E eu espero vocês, então, para um próximo webinar. Bom, até mais, gente. Para quem está passando aí calor em Pernambuco, boa sorte aí para vocês. Para quem está passando frio, esperamos que o clima mude aqui em breve, né, de primavera. Um abraço para vocês. Até o próximo webinar.